Ricardo, eu nunca tive ninguém pra me dar um dinheiro, pra me dar alguma coisa, isso que às vezes muita gente fica até colocando culpa, né, de, poxa vida, eu não tenho um cunho, não tem ninguém que me indique, não tem ninguém que me banque, e hoje no futebol ele tem muito disso, a gente sabe, mas o talento ele vai realmente sobressair, por quê? Porque você é uma moeda, você é uma mercadoria, e eles querem ganhar dinheiro com qualquer jogador que seja. Então, se eles verem que você, que não tem nada, que não faz parte do processo, é melhor do que aquele que está dentro do processo, ele vai te pegar e vai te colocar dentro. Você tem que jogar realmente futebol. E ainda cheguei no Guarani, achei que ali eu estava legal, que ia dar tudo certo, trabalhando. O Guarani me emprestou pro Pirassununguense, que era um time de 6ª divisão de São Paulo. Então, cara, você fica sempre naquela dúvida. Eu cheguei a ligar pro meu pai, pô, pai, tá faltando comida aqui, o negócio tá meio bagunçado. E eu morava em Campinas, jogava no Guarani e morava com meus pais. Eu tinha essa felicidade. Mas não é algo que pode impedir alguém. E a hora que eu pensei que realmente fosse, que meu pai falou, filho, a porta de casa está aberta, se você quiser vir e largar essa vida, eu vou fazer o possível e o impossível para te estudar e te formar como seus irmãos mais velhos. Eu falei, pai, vamos ver no que dá. E foi aonde, praticamente, trabalhando, eu consegui mostrar e provar para o Guarani que realmente eu poderia ser uma dessas mercadorias que poderiam dar algum tipo de retorno. E depois as coisas foram acontecendo. Então isso é uma armadilha que é natural do mundo, que em todos os lugares vão ter uma competição, vai ter competição altíssima, e o futebol ainda mais, porque realmente você pode ter 40 atletas na sua categoria, mas 10, 15, 20 eles podem trocar a hora que eles querem, porque o custo é muito baixo, né? Então o nível de formação hoje não é formação para te formar um ser humano primeiro e um atleta, eles têm que entender isso. Eles não vão olhar muito ser humano, eles vão olhar realmente para o profissional, e é o que a gente tem que ficar praticamente atento, você tem que persistir e tá sempre convencendo o pessoal de que se eles querem realmente mandar embora e te trocar, eles estão errados, e se eles estão felizes contigo, você tem que provar que eles estão certos. A grande dificuldade é o início, pode pensar que não, mas às vezes pode ser fácil de certa forma você com qualidade passar em um teste e numa peneira, qualquer coisa que seja assim, e você entrar para um time, mas o ciclo ele é muito rápido assim, porque a oferta é muito grande, tem muitos jovens, às vezes você vai fazer alguns testes também você não passa, a história famosa do Cafu é uma verdade que se tem. Eu acabei fazendo 2 testes no Guarani, no Corinthians na época que eu fui para Campinas morar, porque meu pai é agricultor, vida muito simples a gente teve, poder vendo na cidade, pelas dificuldades que a agricultura oferecia pra gente, principalmente para produtores de pequeno porte. E eu estava também já desistindo, de 16 para 17 anos, justamente por isso, que você tem que realmente correr atrás desse sonho. Então a persistência ele é o principal característico, eu acho que um atleta ele vai ter que ter, porque ele vai ter que realmente passar por muita barreira, por muita desconfiança, por muita dúvida. Porque todo mundo quer hoje um futebol pronto, quer que você chegue lá praticamente craque, e não é o caso. Tem pouca gente interessada em formar praticamente um atleta, né? Ver aquelas qualidades do menino do interior que nunca teve base de nada, chegar lá e te dar essa possibilidade. Eu lembro quando a gente foi fazer até o teste no Corinthians, foi o nosso time de futsal, os 4 atletas, e os 3 passaram, meus amigos, o Júnior, o Ilcinho e o Neto, e eu não consegui praticamente passar. E isso tudo acabou sendo uma quase frustração ou uma quase desistência para mim, tanto que eu já estava pensando em fazer um curso profissionalizante, seja para começar a trabalhar, vai se aproximando dos 18 anos, né? Não tem outro caminho. Falei, pô, não vou ficar correndo atrás disso mais. Então, aí a partir disso aconteceu um negócio muito natural para eu poder estar no futebol hoje, assim, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão enfrentar isso. E eu com toda uma base praticamente no futsal, você acaba tendo muita dificuldade no começo, tanto da parte física quanto da parte tática, técnica, né? A técnica é menor porque o futsal ele te dá uma base realmente boa, e quem tem talento ele tem e não vai mudar. Quase me mandou embora de lá, aí eu superei essas dificuldades, eu acabei indo pro Guarani. Aí você chega no Guarani, realmente você vê que, até num bom sentido, é um ninho de cobra, assim, porque você quer ou não, é um querendo picar o outro, porque a concorrência é muito grande e o funil ele é muito pequeno para depois chegar ali no profissional, né? Primeiro de tudo, realmente tentar não deixar de estudar, né? Porque essa preparação, o futebol lá no início ele é bem incerto, então você não pode deixar também de pensar no seu futuro, como a gente tem que pensar sempre, tá pensando, agindo aqui no presente, mas o futuro ele é importante. Se preparar com uma base por trás, com a sua família ou com alguém que possa ser a sua família, o seu suporte de confiança, que você vai ter que ter no seu caminho, vai ter que ter um bom empresário, acho que todo atleta tem que ter, porque o atleta não tem poder de persuasão com os diretores, com clubes, enfim. Você vai ter que ter seu bom contador, você vai ter que ter um bom advogado que você possa confiar, porque hoje tudo está baseado nisso. E você realmente, meu filho, atrás do seu sonho quer dizer que você vai passar por muita dificuldade, e dentro dessas dificuldades, não é só no futebol não, você vai passar em tudo
tudo. Então não adianta você pensar que você vai chegar no futebol só desfrutar. Tudo que eu tô falando é uma verdade. Graças a Deus eu pude vivenciar tudo isso. Eu não comecei num time grande, muito longe disso. Eu não comecei já desfrutando, muito longe disso. Eu tive muita dificuldade, mas só que eu fui procurando ir além dos meus limites sendo profissional, porque eu prefiro me abdicar de alguma coisa hoje sendo atleta para viver depois, do que fazer praticamente ao contrário. Então acho que todo mundo que começa vai ter que saber que realmente futebol ele pode sim mudar a sua vida, mas até então você vai ter que trabalhar muito, muito e sem deixar praticamente de olhar de onde você veio e quem você é. Esses princípios básicos, eu acho que o futebol ele precisa passar para essa criançada, mesmo imaginando que o futebol precisaria ter uma reciclagem nesse sentido de preparação para ajudar esses jovens talentos e futuros talentos que possam estar entrando no futebol hoje. Eu acho que a motivação, se for ver de atleta de qualquer lado que seja, ele vai ter que primeiro tá propenso e sujeito a superar seus limites e todas as dificuldades que tem, porque você vai ser vencido primeiramente por você mesmo, você que vai pôr o seu limite. E depois é óbvio que o futebol ele é um esporte de conjunto, mas ele é mais individual do que o pessoal pensa. Todo mundo tem que estar no seu melhor momento para que o conjunto também ganhe, né? E isso tudo no futebol você não pode ter vaidade, você tem que defender o seu, você pode de repente num dia que seu time, naquele teste o pessoal não vai bem, não vai te ajudar, você tem que tentar sobressair. O futebol é sempre assim. Então o foco principal de você, até você se firmar, é você provar que você é bom. Como? Você vai ter que fazer a sua parte bem feita, independente do que os outros façam. E a motivação ela vai vir em cima disso. Um dia você vai estar no banco, um dia você não vai estar nem sendo convocado, você vai estar treinando separado, você não vai estar participando de um coletivo, isso você já estando num clube, né? E às vezes você vai estar jogando realmente desfrutando disso. E você pensa que às vezes pelo fato de a gente ver muitos jovens, principalmente num time grande, que hoje a gente tem felicidade de estar, e o cara pensa que de fato ele estar num time grande hoje lá no infantil, no sub-15, ele já é jogador de futebol, e ele não é. Você vai se transformar em jogador de futebol lá com seus 30, 32, 34 anos, aí você pode falar que você é jogador, porque a carreira de futebol ela já é curta. E você pode encurtá-la ainda mais, depende da sua cabeça. A cabeça do atleta, eu acho que ele é o foco principal que ele tem que controlar. Qual a motivação? Ele vai ter que superar tudo isso. E a motivação sua é criar praticamente uma carreira, você ter o seu caminho, independente se seu pai é bem sucedido ou mais mal sucedido. A maioria vem de família simples, de origem simples, né? Então esse é o seu desafio, de repente, de mudar a sua vida e de mudar a vida da sua família. Mas o dinheiro em si, que todo mundo pensa, como qualquer ramo, de repente até no ramo artístico, de cantores e tal, tem que pensar no trabalho, de fazer o trabalho bem feito com esse dinheiro, naturalmente ele vai acabar vindo. E tomar cuidado com armadilhas, que tem muita oferta ruim. Tem muita gente que pode te oferecer uma droga, mas ele não te oferece um pão. Ele te oferece para uma balada, mas ele não te oferece para a igreja. Ele te fala alguma coisa de você gastar seu dinheiro com alguma coisa, mas ele não te fala para guardar o dinheiro. Ele te dá o exemplo de que o futebol é uma diversão, mas ele não te passa que isso daqui pode realmente mudar a sua vida. Então, tem muita armadilha no meio, tem muita gente que quer se aproveitar de você, tem muito empresário que se diz decente e, em vez de colocar no caminho direito, vai te colocar no caminho que é errado. Você vai ter que ter pessoas por trás de você, de base, para poder também estar te orientando. Então, realmente é um meio que não é tão limpo, não é tão fácil, porém, se você consegue trabalhar e atropelar tudo isso, a satisfação de você se transformar num jogador bem-sucedido, tendo uma carreira consistente, ela é muito legal justamente por isso, porque realmente não é fácil.